Olá, olá, futuros linguistas! Sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre sintaxe gerativa de acordo com a teoria X-barra. Neste vídeo e no próximo, nós vamos falar sobre sentenças que contêm um sintagma, ou nominal, ou preposicional, ou mesmo de outro tipo, que está numa posição deslocada para o início da sentença. Uma posição que nós chamamos de periferia esquerda da sentença. Esses sintagmas podem ser de vários tipos diferentes com relação à função sintática que eles exercem. Eles podem ser o sujeito da sentença, o objeto direto, o objeto indireto, um adjunto. E também com relação ao status que eles têm na sentença, ao fator que provoca o movimento, eles podem ser tópicos ou focos. Eu não vou entrar muito na distinção entre tópicos e focos nesse vídeo. De um modo geral, nós podemos dizer que tópicos são sintagmas que têm a interpretação de informação velha, informação discursivamente velha, eles são tratados como alguma coisa que já foi citada anteriormente no discurso, ou que já é conhecida dos interlocutores, e focos são elementos que são tratados como informações novas ou informações contrastivas no discurso, informações que o falante está acrescentando agora ao seu interlocutor. Isso não abarca todas as características do que seriam tópicos e focos, mas é o suficiente para nós termos uma compreensão geral sobre essa questão. Mas, a rigor, nós não precisamos focar muito nessa diferença agora. Vamos simplesmente tratar de sentenças em que há um deslocamento de um constituinte para o início da oração. Seja esse constituinte um tópico ou um foco. Para exemplos de sentenças com esse fenômeno, nós temos em esse livro eu comprei por R$10, em que o constituinte, esse livro, é um sintagma nominal que está no início da sentença, mas que corresponde ao objeto direto, ao complemento do verbo comprei. Por isso, eu estou representando aí a lacuna, que seria a posição original desse constituinte. Para um segundo exemplo, em 2, de sorvete eu gosto, em que novamente nós temos um sintagma, dessa vez um sintagma preposicionado, correspondente ao objeto indireto do verbo gosto, acontecendo no início da sentença. E, no terceiro exemplo, nós temos o meu vizinho, eu acho que sofreu um acidente, em que a diferença agora é que nós temos um sintagma nominal que aparece no início da sentença, mas que corresponde ao sujeito do verbo sofreu que está na sentença subordinada. É um elemento que é de uma sentença encaixada, mas que aparece no início da sentença principal, da sentença matriz. E a pergunta que nós precisamos responder é como é a estrutura sintática, como é a representação sintática de sentenças desse tipo. A ideia original para tratar desse fenômeno é que esses elementos deslocados são deslocados para o especificador do CP, assim como nós já tínhamos visto para o caso de sentenças interrogativas em que o pronome interrogativo é deslocado para o especificador de CP. É como se nós tivéssemos no CP a marcação dessa informação discursiva, dessa interface entre a sintaxe e o discurso, que pode ser um traço do tipo tópico ou um traço do tipo foco, que exige o movimento do sintagma que tem a propriedade de ser o tópico ou foco para checar os seus traços, assim como o pronome interrogativo era movido para o especificador do CP para checar o traço junto com o núcleo marcado como mais interrogativo. Vamos então ver como seria a derivação de sentenças desse tipo na árvore. Para o primeiro exemplo, esse livro eu comprei por R$10, nós teríamos uma estrutura profunda, como sempre, em que nós temos um CP marcado ou como tópico ou como foco. Nesse caso, eu estou optando por marcar como tópico, mas sem entrar no mérito se é realmente um tópico ou um foco, provavelmente seria assim um tópico. Esse CP vai tomar um IP como seu complemento,
Nesse caso aí, o núcleo do IP é o morfema flexional ei, o morfema de pretérito, perfeito e primeira pessoa. E esse IP vai tomar como complemento um VP. O núcleo desse VP é o verbo comprar, que vai ter como seu especificador o DP eu. Esse VP também tem um adjunto, que é o PP por R$10. E tem também um complemento no objeto direto, que é o DP, esse livro. Essa seria então a estrutura profunda. E esse sintagma, esse livro, apesar de aparecer no início da sentença, ele surge na posição de objeto direto. Na estrutura superficial, nós teríamos exatamente a mesma estrutura, com CP, IP e VP, e nós teríamos os movimentos já conhecidos. Nós, por exemplo, teríamos o movimento do especificador do VP para a posição de especificador do IP, como vocês veem na tela, deixando um vestígio. Nós teríamos o movimento do próprio núcleo verbal, saindo do núcleo V para o núcleo de I, para se conectar com a informação flexional, deixando o vestígio. Mas a novidade aqui é que há outros movimentos além desses dois tipos. Nós tínhamos visto até então apenas o movimento de sujeito, o movimento de núcleo e o movimento de um pronome interrogativo. Nós teríamos também o movimento do tipo topicalização ou focalização, em que, nesse caso, é o objeto direto que sai da posição de complemento do VP para a posição de especificador do CP, como vocês veem aí na tela. E isso constituiria a derivação de uma sentença desse tipo. Esse livro aparece à esquerda justamente porque essa posição à esquerda, que seria de especificador do CP, seria a posição para a topicalização de elementos. No próximo vídeo, nós vamos ver uma reformulação dessa ideia, mas por enquanto vamos ficar com essa análise aí. Partindo então dessa análise, como ficaria a derivação de uma sentença como 2, de sorvete eu gosto, que muito provavelmente teriam uma interpretação contrastiva aí, então talvez isso constitua um foco e não um tópico. Para essa sentença eu nem vou fazer a estrutura profunda, vocês podem fazer em casa aí para treinar, mas o essencial é que, além de todos os movimentos que nós já conhecemos, nós teríamos também o movimento desse PP de sorvete, que seria gerado na posição de complemento do VP, mas se moveria para a posição de especificador do CP para codificar essa informação de foco da sentença. Já para o exemplo 3, o meu vizinho, eu acho que sofreu um acidente, nós temos aqui uma situação bem diferente, porque apesar de ser também um caso de topicalização, nós temos agora a topicalização não de um complemento, mas de um sujeito, mas uma topicalização também de um elemento que vem da sentença subordinada e se move para a sentença principal. Então, como ficaria essa representação? Na estrutura profunda, nós teríamos aí o CP, que pegaria como complemento um IP, esse P pegaria como complemento um VP, o núcleo desse VP é o verbo achar, o especificador é o DP eu, e esse verbo tem um CP como complemento. Nesse CP como complemento, nós temos a conjunção que. Esse CP vai tomar o IP como seu complemento. Agora nós já estamos na sentença subordinada. O CP é subordinado aqui. Esse outro IP também é subordinado. O núcleo desse P é a flexão eu, que depois vai ser fundida com o verbo sofreu. E esse IP vai tomar um VP como seu complemento. Nesse VP nós temos o verbo sofre como seu núcleo, nós temos o DP, um acidente, como seu complemento, e nós temos o especificador, o DP, o meu vizinho. Destacando aí para vocês o que corresponde à sentença subordinada nessa estrutura, e dentro dessa sentença subordinada nós temos aí, lá na posição de especificador do VP, o sintagma, o meu vizinho, como argumento externo do verbo. Como ficaria então a estrutura superficial a partir dessa estrutura profunda? Nós teríamos a mesma hierarquia de elementos, um CP, tomando um IP como complemento, tomando um VP como complemento, por sua vez, tomando outro CP como seu complemento.
esse CP toma um IP como complemento e toma um VP como seu complemento. Nenhuma novidade aí. Tudo isso nós já sabemos fazer, já estamos acostumados. Essa parte aí destacada, mais uma vez, é a oração subordinada. E o que acontece aí é que, além dos outros movimentos que nós já conhecemos, nós também vamos ter um movimento desse DP, o meu vizinho, saindo da posição de especificador do VP. E notem que o primeiro movimento que vai acontecer é o movimento desse elemento para a posição de sujeito da sentença subordinada. Esse elemento aí vai deixar um vestígio na posição de especificador do VP e vai ser deslocado para a posição de especificador do IP. Só que ele não vai parar nessa posição, porque nós já sabemos que nessa sentença o meu vizinho não está aparecendo na posição imediatamente anterior ao verbo subordinado, mas está aparecendo no início de toda a sentença. Então, vai haver um movimento desse DP lá para o especificador do CP da sentença principal, da sentença matriz, lá em cima. Só que, assim como nós já tínhamos visto para os pronomes interrogativos, vindos de uma sentença subordinada, esse elemento não vai passar direto para o CP da matriz. Ele vai passar primeiro por uma posição intermediária de especificador do CP subordinado. É como se esse especificador do CP subordinado fosse um caminho de escape, um trajeto pelo qual esse elemento precisa passar para chegar lá. A ideia aqui é que as operações sintáticas precisam ser mínimas, precisam ser operações curtas, devem ser operações o mais econômicas possíveis para o sistema, digamos assim, computacional da faculdade da linguagem. Além disso, existem outros dados de tipos de sentenças que mostram que essa posição aí de CP da sentença subordinada realmente funciona como se já estivesse ocupado, porque esse elemento aí vai ser sensível a ser ocupado por outros elementos. Então, já que outros elementos não vão poder facilmente ser incluídos aí, nós podemos assumir que isso acontece porque, de algum modo, nesse movimento de topicalização, nós temos o passo intermediário de o sintagma movido passar pelo especificador do CP subordinado antes de ir para o especificador do CP matriz. Notem que nesse movimento de CP para CP não há um passo aí intermediário no especificador do VP ou no especificador do IP. Por quê? Porque essas posições já estão ocupadas. Se esse elemento fosse para o especificador do VP matriz, ele receberia papel temático do verbo achar. Mas nós já temos o elemento que vai receber esse papel temático do verbo achar, que é o eu. O meu vizinho também não vai ser interpretado como sujeito da sentença matriz. Ele vai ser interpretado apenas como o tópico. Então, essa aí é a estrutura superficial desse tipo de sentença em que o elemento que começa como um argumento do verbo subordinado é movido para uma posição de tópico ou de foco na sentença matriz. Essa análise consegue dar conta dessas sentenças que têm elementos deslocados, mas ela não é isenta de problemas. E nós vamos ver como solucionar esses problemas no próximo vídeo. Apenas para terminar, eu vou colocar alguns dados, algumas sentenças que trazem problemas para esse tipo de análise. Por exemplo, em 4, nós temos os meus alunos, eles odiaram esse livro, em que os meus alunos é o elemento topicalizado, mas reparem, há dois sujeitos nessa sentença. Os meus alunos e eles correspondem ambos a sujeitos da sentença. Então, o que está acontecendo aí? Como é possível aparecerem dois sujeitos ao mesmo tempo? E esse é um fenômeno muito comum no português brasileiro. Além disso, nós podemos ter, além desse tópico que corresponde a um sujeito dobrado, nós podemos ter algo que parece ser um outro tópico. O objeto direto pode ser movido também e nós termos esse livro, os meus alunos, eles odiaram. Então, como é possível que nós tenhamos dois elementos deslocados, já que temos apenas uma posição para o especificador do CP? E, por fim, na sentença subordinada, nós podemos ter coisas do tipo: João disse que de Maria ele não gosta. Em que esse elemento de Maria aí, ao contrário da nossa previsão, não está antes da conjunção, está depois.
Se a topicalização ou focalização é para o especificador do CP, esse elemento deveria estar antes da conjunção e não depois. Então, o que está acontecendo aí nessa sentença? No próximo vídeo, nós vamos tratar disso e vamos ver os sintagmas tópico P e foco P, que nós precisamos assumir para dar conta dos fenômenos sintáticos das línguas humanas. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.